unção e revelação maior. Ele foi cheio do Espírito e ele voltou na virtude do Espírito. Ele foi provado e ele ficou firme na palavra dada. Nós estamos nessa rocha, somos a casa que não se abala. A primeira prova de Jesus, que ele teve que vencer, Robert, foi a prova, a batalha pela sua identidade. Identidade. Quem eu sou para Deus, com Deus. Nosso irmão pastor Wilson pregou sobre isso semana passada. É muito importante sermos sarados pela graça, porque os traumas e os conceitos e o lixo que o inimigo lança sobre a pessoa desde o ventre faz com que a pessoa se veja de forma equivocada, e isso trava tudo, porque você sabe, como eu imagino na minha alma, diz Provérbios 23:7, assim é o meu desempenho. Então, se Jesus teve uma prova, a primeira prova é a sua identidade. Você é filho mesmo? Porque ele venceu a prova da identidade, ele entrou para fazer as obras do Pai. Quando eu estou em conflito, Riclave, em quem eu sou, as minhas obras serão de palha, que serão queimadas pelo fogo. Só quem sabe quem é que pode fazer as obras de Deus. Se você sabe quem você é para Deus, você sabe o que fazer para Deus. Jesus venceu a prova da identidade. Essa foi a primeira batalha que ele teve que vencer. Saber quem ele era. Quando você for provado, você tem que saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você não conseguirá fazer as obras que vão destruir Satanás. É sabendo quem você é que você vai poder fazer as obras do Pai. Vamos ver o próximo versículo. Lucas 4:18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados do coração. Jesus agora está lendo um trecho da Escritura do Antigo Testamento que fala quem ele é. Ele está dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então o Pai disse, foi uma experiência, o Pai disse: isso é meu filho amado. O diabo disse: você é filho amado? Agora ele abre a Bíblia e diz: o Espírito está sobre mim para fazer a obra do Pai. Agora ele pode fazer a obra porque ele sabe quem ele é. E a obra começa em evangelizar os pobres. Veja como está a raça humana desde a queda. E curar os quebrantados do coração. Você está vendo, pastor Wilson? Jesus teve uma batalha aqui com o Satanás pela identidade, e ele diz: as pessoas estão cheias de traumas, de ser curadas nas suas emoções, porque elas não sabem quem elas são. Então elas foram bombardeadas pelas trevas com traumas, complexo de inferioridade, lixo emocional, palavras de maldição. Então ele diz: o diabo lutou comigo, e olha, eu fui ungido para fazer isso na vida das pessoas. É essa mesma operação da graça. Essa mesma operação da graça. Hoje nós estamos falando que a igreja está no comando. Nós queremos não apenas ser frequentadores, mas um povo que vive para Deus, um povo comprometido com Deus, um povo que ganha um coração sábio, um povo que sabe batalhar e prevalecer, que sabe falar as palavras de Deus porque sabe quem é. Quando você sabe quem você é, as tuas palavras são com autoridade, porque você fala em comunhão com Deus. Vamos ver o próximo versículo. Lucas 4:19. E pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade quem? Os oprimidos, e anunciar: este é o ano do jubileu, é o ano que toda dívida é quitada, o ano aceitável do Senhor. Nessa noite, amados, Deus quer tratar conosco. Vamos continuar. O próximo versículo é 2 Coríntios 10:5. Destruindo conselhos.
Olha o que a palavra vai fazer, o Espírito: destruir vozes, conselhos, algumas traduções diz imaginações. Eu falei agora aqui, Provérbios 23:7, que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ali está o limite dele. Você nunca irá além do que você se vê. Agora ele está dizendo ali, que a função da palavra é destruir vozes, conselhos, imaginações, tudo aquilo que é contrário à palavra. Deus criou o homem e disse: você é minha imagem e semelhança, você tem domínio. Essa é a definição de Deus de quem você é. Aí o inimigo, por ouvir a serpente, ficou influenciado. Agora o que nós estamos vendo é que a palavra vai nos levar a nos ver corretamente. Como corpo de Cristo, a igreja está no comando. A igreja é a força máxima dessa terra, porque ela fala em nome de Deus para a glória de Deus. A igreja está no comando dessa terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós precisamos aprender que para governar corretamente, precisamos saber quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo. Isso é maravilhoso. Vamos continuar. Filipenses 3:8, Paulo dizia que chamava de perda tudo aquilo que atrapalhasse ele em progredir, em avançar, ele conhecer a Cristo nele e ele em Cristo. Paulo estava numa carreira da renovação da mente pela palavra, para saber quem ele era. Então tudo aquilo que atrasava o processo, que impedia ele de avançar, ele chamava aquilo de perda, de lixo. Tempo perdido com mundanismo, com carnalidade, com coisas que não vão me edificar espiritualmente, são perda, porque eu preciso avançar no conhecimento, porque o homem que tem conhecimento, ele é mais forte que o diabo. Se o diabo destrói pela ignorância, conhecendo a verdade, nós nos tornamos mais fortes que o diabo. O homem é liberto pelo conhecimento. O conhecimento espiritual. O próximo versículo diz assim, Efésios 1:16. Paulo orava assim: não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Ele diz, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o que? Em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e revelação. Olha o que ele estava orando pela igreja, Ele estava orando para que tivessem os olhos iluminados, os olhos do entendimento, os olhos do coração. Os olhos espirituais são os olhos do coração. Sabe, você não consegue ver as coisas como elas são. Você vê as coisas segundo o estado do seu coração. Desde a queda, Adão, que tinha prazer em Deus, teve o quê? Medo. Saul, que era ungido para vencer, estava com medo do desafio. Você está entendendo? O homem não vê as coisas como elas são, mas segundo a libertação do seu coração. Quanto mais Deus libertar o seu coração, mais você vê claramente quem você é, quem Deus é e como as circunstâncias são sujeitas a você. É altamente lucrativo o galardão de ter a sua mente renovada pela palavra e pelo Espírito. Por quê? Porque o homem não vê as coisas como as coisas são, mas ele vê segundo a restauração do seu coração. À medida que Deus restaura o nosso coração, nós vamos percebendo com clareza, porque existe conselhos, traumas e sofismas, existe uma batalha espiritual em que nós somos muitas vezes pela carne influenciados pelas circunstâncias. E aí está o milagre. Em nós vermos corretamente que Deus em nós é maior que isso e nós nele somos maior que isso. Quando a lucidez vem, o homem de revelação, ele é forte, porque ele sabe quem ele é, o que ele tem e o que ele pode. Vamos ver ali. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então, esse poder que tirou Jesus do túmulo é o mesmo que atua em nós. E ele não espera fazer obras menores em nós do que fez na Galileia. Ele diz, você crê em mim, fará obras maiores do que eu fiz.
Você lê nos evangelhos as obras que Jesus fez, ele espera fazer obras maiores agora do que fez lá na Galileia. Isso para mim e para você. Então, veja como o mundo está preso. O mundo está preso quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento, os seus olhos foram abertos para o bem e o mal e ele ficou preso por vista. Então, o homem não vive mais por fé e por vista. Isso é o natural. O sobrenatural agora é um milagre, certo? Olha o que estou falando. O homem vê o problema maior que ele. Ele não consegue ver Deus maior que o problema. Ele não consegue, a menos que ele renove essa mente. Como o homem vê o problema maior que ele, como ele vê no seu coração, ele fala com a sua boca. Então, como é que o homem é liberto? Jesus sempre é liberto dizendo o quê? A palavra. Como é que Deus cria todas as coisas? Pela palavra. O homem não pode falar coisas boas se ele vê coisas más. Se o coração dele imagina que ele é um derrotado, como é que ele vai dizer palavras de fé? Sem duvidar no seu coração. Agora, à medida que Deus vai restaurando o coração dele, ele consegue falar a verdade sem duvidar. Quanto mais Deus restaurar o seu coração, mais você consegue falar a palavra sem duvidar. E Marcos 11, 23 diz que tudo que eu falar com fé, sem duvidar no meu coração, aquilo vai acontecer. Como que o homem é liberto, Robert? Deus restaura ele, a fé, o coração, o amor, o caráter. Agora ele se vê capaz e ele fala a palavra e muda as circunstâncias. O que foi que eu falei aqui? A igreja está no comando. A igreja espiritual que tem revelação, ela sabe que todo o poder nos céus e na terra foi dado a nós. E que nós estamos aqui como embaixadores celestiais para desfazer as obras do diabo, comunicar principados e potestades. Continua, o próximo versículo diz assim, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não é nada fácil o começo do processo da renovação da mente, consagração, oração, estar na igreja um dia de chuva desse. Isto é, aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com alegria colhendo os seus feixes. A colheita da consagração é revelação. A colheita da sua entrega, você vai se entregando em luta, e você vai se entregando em prova, e você vai se entregando, a situação está difícil. Isto é uma batalha, como Jesus foi no deserto, você está vendo? Mas se você continua, essa entrega continuada vai dar liberdade para que o Espírito limpe o seu coração. A Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quando você vê a Deus, 1 João 4,18, descobrirá que Deus te ama, e o amor de Deus vai sarar todos os seus medos, toda a sua incredulidade, todos os traumas e complexos de inferioridade. Então, Deus quer se revelar, e à medida que o homem vai se entregando, Deus vai encontrando espaço para libertá-lo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que estamos vendo é, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, você não pode ser um frequentador de igreja, você tem que estar comprometido com Deus e com a santificação. Comprometido com a renovação diária da mente, com alimentar a sua fé, a sua mente, o seu coração. Quando você entende que Deus tem um chamado para limpar o nosso coração e renovar a nossa mente, e você responde isso com comprometimento, com entrega. Por que ele fala de renúncia? Porque a nossa carne, ela quer a preguiça, ela quer o comodismo, ela quer o pecado. Então renúncia significa, eu vou me disciplinar. É aí que vem a palavra discípulo. Discípulo vem de disciplina. Eu vou me disciplinar a me entregar ao processo da graça, para que Deus me limpe e eu possa ver quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. Se você fizer isso, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para a sua alma. Porque Deus, através dessa entrega, irá te limpar por dentro. E quando Deus te limpar por dentro, tudo por fora obedecerá a você. A Bíblia diz, irmãos, que se a minha vida estiver sujeita a Deus, as minhas circunstâncias estarão sujeitas a mim. Tudo que é efeito da queda obedecerá a minha voz. Tudo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, eu poderei destruir com a minha oração. Se eu estiver conectado em Deus, Deus irá fluir junto com a minha oração, veja. Então este é o medo do diabo.
em que nós cheguemos ao entendimento e revelação de quem somos, do que podemos e do que temos, porque aí nós vamos mandar no diabo e as suas obras serão destruídas. Lucas 10:19 diz que se eu estou em Deus, o diabo não pode nada contra mim e ele deve obediência à minha oração. Lucas 10:19. Então o inimigo dá brindes, fica em casa com preguiça vendo televisão, se entrega a sua carne à vaidade, não se consagre, vai ler outras coisas, não lê a Bíblia, não vai para a igreja. Por quê? Que ele quer interromper esse processo da graça. Porque se você continuar se entregando e for frequente, quem é que pode terminar a faculdade quando quer, quando der vontade, quando não estiver garoando, quem é que trabalha hoje, está garoando, hoje eu não vou? Quem é que faz assim? Disciplina, constância. Deus, Ele pode nos restaurar, mas quem dá a nossa mente para Ele restaurar? Voluntariamente somos nós. Essa entrega é nossa. E isso é negar a si mesmo, porque a nossa carne não gosta disso. Isso não é natural, isso é guerra, isso é um bom combate. Tudo conspira para que você não esteja diante dessa palavra, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Tudo conspira, por quê? Porque o diabo sabe que se você conhecer a verdade vai te libertar. Vamos continuar. Próximo versículo. 1 Tessalonicenses 1:9, diz ali o quê? Porque eles mesmos nos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Como? Veja lá. Que conversão? Que conversão? Onde é que estão os homens? Virados de costas para Deus. Eles já querem Adão, o homem está de costas para Deus. Isaías 30:21 diz que Deus fala conosco porque nós somos de costas para Ele. Isso é arrepender e converter-se, certo? Adão desprezou a Deus, nós vamos nos interessar pelo Deus, pela Bíblia. O mundo não está nem aí, tem tempo para tudo, mas para a Bíblia e para a igreja não tem tempo, veja. Então o mundo está cegado pelo diabo. O Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles não venham a conhecer quem eles são. Porque se eles souberem quem eles são, eles sabem, eu estou no comando. Eu mando em você, diabo da miséria, da doença, da depressão, eu destruo você. O diabo sabe disso. Por isso para ele é vantagem manter as pessoas na ignorância. E ele dá brinde para isso. Para você ser ignorante, te dou a preguiça, te dou isso, te dou aquilo, para que você não esteja diante da palavra. E ele está dizendo ali, missionário Riclave, que a conversão é dos ídolos ao Deus vivo. Aqui nós falamos no primeiro versículo sobre renúncia ali. Quem quer vir após mim, renuncie. E agora está falando que a conversão é dos ídolos ao Deus vivo. Quantas igrejas, irmãos, que não tem o começo? E se uma igreja não tem o começo, não tem meio, não tem fim, não tem nada. Fica sem pé nem cabeça. Qual a função da igreja, Daniel? Tirar as pessoas dos ídolos ao Deus vivo. Mas eles não fazem isso. Eles fazem campanhas e envelope e mudança apenas financeira, de saúde, sei lá o quê. Mas eles não estão entendendo que o processo começa na mente, irmãos. Tem gente que está na igreja, mas não é convertido. Está lá, mas continua com os mesmos gostos, mesmas preferências. O Senhor diz, renuncia a ti mesmo. O que ele está falando? Certas coisas vão ter que sair da nossa vida para que os nossos olhos sejam abertos. A Bíblia diz que o pecado, ele cria uma cortina em que nós não conseguimos perceber a Deus. Nós vemos Ele com a mão encolhida e com o ouvido agravado. Ele não nos escuta e não nos atende. Mas não é que Ele está assim. O pecado faz nós vermos Deus assim. Então Deus diz, o pecado vai ter que sair da sua vida para você poder ter fé. Aí Ele fala, os ídolos vão ter que sair para que você tenha fé. Aí o que acontece, pastor João? Começa a pregar uma palavra dessa? Converter-se dos ídolos ao Deus vivo? O que acontece? As pessoas saem da igreja porque elas não querem abrir mão de nada. Elas querem os benefícios sem nenhum compromisso. O único compromisso que elas têm é jogar um envelope ali, ó, pastor, o resto é com você. Vai lá, ore por mim, vai lá, se consagre por mim. Isso é a obra dos nicolaítas. Nós nos recusamos a isso, irmãos. Aqui todo mundo, aqui é corpo de Cristo, todo mundo foi chamado a mesma coisa. Todos nós somos reis e sacerdotes. Se você puder ouvir a mensagem da manhã de jejum, de ontem nós falamos sobre isso. O que estamos dizendo é que se nós nos convertermos dos ídolos ao Deus vivo, acharemos a fé. Certas coisas que parecem boas, porque Deus não tira nada de bom da nossa vida, irmão. Ele só tira aquilo que parece que é bom e que nos impede de ver a Deus.
Essas coisas que parecem que são inocentes, essas raposinhas estão destruindo a vinha que está em flor. E aí, quando nós começamos a pregar, peça para Deus mostrar para você o que é mundanismo. Porque hoje, irmão, a igreja está como Israel perdendo batalhas. Mar, sabe que a igreja perdendo muita batalha, ora e o diabo não respeita, o diabo não sai, as coisas não acontecem, e começa a pensar que é falta de poder. Não é isso, é falta de revelação. Sabe o que acontece? Hoje a igreja está tão misturada com o mundo, que quando Israel se misturava com o mundo, o que acontecia? Primeira coisa, vazaram os olhos de Sansão, tira a visão. Uma igreja mundana é uma igreja sem autoridade, sem visão, sem poder, sem autoridade. E hoje o que nós vemos é uma igreja que o quê? Não trata a questão da separação, do mundanismo, da carnalidade. E aí uma igreja carnal e mundana é uma igreja fria, morna e sem visão espiritual. O que estamos vendo hoje é que é uma era onde Deus está levantando um remanescente, mas a igreja, de um modo geral, ela está fria, morna, mundana e misturada. Púlpitos misturados, com competições carnais, com tudo aquilo que Deus abomina. Pastores cegos guiando cegos, irmãos. Hoje nada mais é pecado. A única coisa que é proibido na igreja é proibir. É proibido proibir. Tudo está liberado. Apenas me dê o seu 10%. O que você faz na sua vida, eu não estou nem aí. As igrejas estão assim. Não estão tratando a questão do pecado, da idolatria. E aí as pessoas estão na igreja, mas o ídolo no coração impede ela de ter fé. Por isso precisamos perguntar para o Senhor: há alguma coisa na minha vida, Pai, que eu penso que não tem importância, que parece ser inocente, mas que o Senhor vê como mal? Porque em Tiago 4,4 diz que se eu for amigo do mundo, sou inimigo de Deus. Em 1 João 2,15 diz que se eu amar algo do mundo, o amor de Deus não será revelado a mim. Olha o preço que eu pago, Daniel, por ter algo do Satanás. Se eu tiver algo do Satanás na minha mão assim, ó, qual o preço que eu pago? Eu não percebo o amor de Deus, eu não tenho fé. Olha, tá caro, hein? Custa caro, hein? A tua coroa, ó, não abra mão disso. Então não terá revelação, não terá fé. Mas isso não dá nada. O que tem? Ah, pastor, lá isso é salgado. Eu também sou evangélico, pastor lá faz. Se nós não rompermos com o diabo, ele não obedecerá a nossa oração. Se tivermos alguma coisa com o diabo, aquela legalidade, ele não sairá quando nós orarmos. Portanto, Jesus disse: lá vem aquele que nada tem em mim, pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Nessa noite precisamos romper com os ídolos, se queremos ter fé. Ah, pastor, mas eu gosto disso. Não é se você gosta. Quem quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Pastor, mas eu acho que não dá nada. Não é o que você acha, meu irmão. Para de viver dado do conhecimento do mal e pergunte para o Senhor: Senhor, isto é pecado aos seus olhos? Porque hoje, irmão, você fala para o irmão, você mostra o versículo e fala: dá até ver, eu acho que não tem problema nenhum. Entende? É o culto da minha cabeça, meu Deus. O que eu acho, meu Deus. Mas o homem que teme a Deus escapa. Por quê? Porque Deus revela para ele. Isso me desagrada, isso extingue o meu espírito. Porque veja bem, irmãos, Marta estava querendo servir Jesus, estava com o coração o quê? Tudo sujo. Marta, você está tão angustiada, teu coração está tão agitado. Vai em Lucas 10. Então o diabo vai colocando o que no coração da pessoa? Sentimentos ruins. E cabe a nós o que? Não permitir. Porque lá em Atos, o que foi que Pedro falou para Ananias e Safira? Ananias, o diabo encheu o teu coração, por que você deixou? Se o diabo encher o nosso coração, o que vai acontecer com uma garrafa cheia? Não pode ser enchida. Porque para ser enchido tem que ser vazio. O que quando eu estou cheio das coisas do diabo, o que acontece? Eu extingo o espírito, Galvão. Eu vou entristecendo o espírito, até que eu extingo o espírito. Por que eu extingo o espírito? Porque não tem mais lugar para o espírito. O coração está cheio dos ídolos. E quando o meu coração vai se enchendo daquilo que não dá nada, o que tem? Ah, para com isso, não tem problema. E enche. Quando ele se enche, eu estou dentro da igreja, mas eu não sinto nada. Não vejo nada, não acontece nada. E cabode foi a glória de Deus. O irmão do lado sente, eu não sinto. O irmão do lado ora, acontece. Eu oro, não acontece nada. Por quê?
Porque o meu coração foi enchido de coisas que Deus abomina, mas eu não temi a Deus, eu não perguntei. Eu não quero nem saber o que Deus pensa, eu quero a minha bênção. Quando não respeitamos a santidade de Deus, e quando vamos permitindo que essas coisas que Deus proibiu vão entrando na nossa vida, e ali vai entrando, irmão, a música mundana. O que tem, pastor? As competições violentas. O que tem, pastor? Isso aí é só um lazer. O que tem, pastor? Não é verdade? Obrigado. A pessoa vai dando lugar. Vai dando lugar. Certo? E aí o que acontece, meus irmãos? O coração fica cheio e a pessoa não percebe. Ananias, será que ele percebia que estava no meio do movimento tremendo pentecostal e ele estava vazio? Será que Ananias percebia isso? Ele foi lá, irmão, no culto, ele pensou, está tudo bem. Mas será que Ananias percebeu que o coração dele estava enchido pelo diabo? Como é que o diabo enche o nosso coração? De coisas aparentemente inocentes, que não dá nada. O que tem? É uma mágoa aqui, é uma impureza não confessada ali, é uma mentira ali, é uma vaidade ali, é um mundanismo ali, é uma carnalidade ali. E quando vê, meu amigo, o coração está cheio. Extinguiu o Espírito Santo. Peça para o Senhor: Senhor, me dá o temor do Senhor, unifica o meu coração a Ti, para eu ser sensível. Quando eu fizer algo, falar algo, ou ir a algum lugar que te entristece, que eu venha saber. Uma oração importante, Galvão: não deixa eu perecer por falta de entendimento. As pessoas hoje, elas não querem ouvir, elas tapam os ouvidos. Se eu vou pregar uma pregação dessa numa grande catedral, numa igreja grande, eles tapam os ouvidos, nunca mais eu vou pregar lá. Porque eles não querem ser arguidos nas suas consciências, eles querem a sua bênção. E cala a boca, pastor, não se meta na minha vida. A minha vida cuido eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu mando. Deus não tem que se meter na minha vida, Ele tem que me abençoar e pronto, acabou. Eu quero Ele como Salvador, mas Ele como Senhor, não. Ele não manda na minha vida, Ele não fala o que eu faço, o que eu não faço, o que eu escolho, onde eu vou. A minha vida é minha, eu só quero a bênção, só a bênção. Mas a minha vida é minha. Este é o tipo de cristão que está aí enchendo as igrejas. Mas que nessa noite Deus fale conosco. Deus, eu quero ter um compromisso contigo. Deus elogiou Daniel. Ele disse: Daniel, em toda a Babilônia, todo mundo seguindo a ídolos, mas você está perguntando para mim, se humilhando, qual é o meu ponto de vista e querendo saber o que eu penso. Olha, ninguém hoje quer saber o que Deus pensa. Faz e pronto, acabou. Mas aquele que teme a Deus, ele o quê? Não que ele fique debaixo de culpa e condenação, mas ele está no temor do Senhor, cuidando. Quando a pessoa teme ao Senhor, ela fala uma palavra, ó, ela ouve uma música, ó, Deus consegue falar com ela, não é? Mas quando a pessoa entristece o Espírito e xinga o Espírito, ela faz, ela não sente mais nada, irmão. Ela diz: o que tem? A Bíblia diz em Provérbios, Galvão, o ímpio peca, limpa sua boca e diz assim: o que tem? Não fiz nada. Mas sim, que eu e você nessa noite possamos ter um coração sensível. Se é que queremos achar a sabedoria, qual o caminho da sabedoria, Gisele? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém vai chegar à sabedoria sem o temor do Senhor. E uma coisa, não é que eu sei hoje, pastor Pedro, e mês que vem eu sei não. A visão espiritual é como a visão física, eu estou enxergando agora. Mas não é que tem pessoas que já enxergaram e hoje estão cegos, não é assim, irmãos? Que a visão é uma questão de continuidade. O que você enxergou semana passada não vale para aquilo que você está tateando agora, não é? Então assim, não é porque no passado eu tive revelações de Deus, que isso significa que eu tenho revelação agora. Eli, ele era um homem de revelação, de repente ele ficou cego espiritual. O que eu estou falando? Que se eu continuar no temor, eu não só continuarei tendo revelação, preste atenção, como eu não vou perder a revelação que eu tenho. Sabe o que quer dizer abundância? Jesus diz: eu vim para ter uma vida e vida com abundância. Sabe o que é abundância? É acrescentar cada vez mais ao que se tem, sem perder o que já tem. Não é só ter revelação, é não perder revelação. É acrescentar e avançar e melhorar
não retroceder, mas melhorar. Portanto, o temor não só conserva a sabedoria que você já tem, como acrescenta mais sabedoria na sua vida. Deus consegue falar com quem está temendo e tremendo debaixo do sangue de Jesus. O homem que teme e treme debaixo do sangue de Jesus: Senhor, eu faço isso ou não faço? Senhor, eu compro isso ou não compro? Senhor, eu vou ou não vou? Mas eu vou. Dinheiro é meu. Lá em Tiago diz: a pessoa que diz eu vou, eu faço, eu compro, eu viajo, não consulta a Deus, isso é diabólico. A pessoa entrega a vida para Jesus, irmão. Depois faz um voto de tolo, pega a vida dela e fala: agora a vida é minha. Mas você não entregou no batismo para Jesus? Que brincadeira é essa? Você entrega a tua vida e depois toma de volta? Se a tua vida é de Jesus, Ele que manda, amém? Se você vai ou não vai, é Ele que decide, não é nós que decidimos. E quando nós começamos a temer ao Senhor, você está com a viagem comprada, Galvão. Deus diz: eu não quero que você vá. Amém, Senhor. O Senhor vale mais que esse dinheiro. Tá bom, não vou. Mas o homem que não teme ao Senhor, ele não consulta o Senhor. Ele tem a cara de pau de comprar a passagem, não consultar o Senhor e dizer: Senhor, me abençoa na viagem. Miserável. É para Deus abençoar ainda. A rebeldia dele. Só a única coisa que ele ora: me abençoa, me prospera, me cura, me dá. A sanguessuga dá nunca se farta. Mas o homem que teme a Deus, ele respeita o senhorio de Deus. O que foi que Deus disse? Jesus falou assim: quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, amarra mão e pés e joga junto com os hipócritas, aonde haverá o fogo e ranger de dentes. O que ele está falando? Que quem só quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor, não será salvo, será só abençoado. Para ser salvo, é preciso que Ele seja o seu Senhor. Senhor é aquele que manda. Ele diz: por que você me diz Senhor? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por que você me chama de Senhor se eu não mando na sua vida? Você que decide. Você que decide o CD que você compra, segundo a tua vontade. Você que decide como é que você gasta seu dinheiro, segundo a sua vontade. Você que decide com quem você namora, segundo a sua vontade. Você que decide onde você vai e não vai. A vida é tua. A Bíblia diz: aquele que tentar salvar a sua vida, o que diz Galvão? Que tiver a vida para si mesmo. Mas aquele que entregar de fato, terá para sempre. Você sabe quantas pessoas de fato que entregam a sua vida para o Senhor? Nem 1%, Galvão. As pessoas não entregam a vida para o Senhor. O que elas querem é tirar de Deus a bênção. Batedor de carteira de Deus. O que eles querem é o que eles querem. Mas a vida deles continua igual. Desde que entraram na vida, não se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Continuam gostando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, coração antigo, mente antiga. Mas eu quero a minha bênção porque eu já te dei o 10%. Este é o evangelho de Judas. Esse é o evangelho anátema. Que Deus levante aqui um povo comprometido. Porque eu te digo, irmãos, quando nós vermos Deus como o melhor, Deus se revelará como o maior. Pedro é assim: eu posso escolher entre Deus e o pecado. Entende, Pedro? Aí eu digo: Deus é melhor. Eu vou me consagrar. Deus é melhor que isso. Sabe quando eu digo que Deus é melhor, eu honro Deus, amém, Leandro? Eu honro a Deus, Deus é melhor. Sabe o que Deus vai fazer? A hora que vier a luta, eu vou ver Deus como maior. Davi escolhia Deus como o melhor da sua vida. Ele adorava a Deus. Ele andava com Deus, certo, missionária Patrícia? Deus era o melhor. Na hora que ele viu o gigante, ele via Deus maior que os seus problemas. E qual o castigo de Saul? Que via o mundanismo como melhor. Esses crentes mornos que vê o mundanismo como melhor. Isso é melhor que Deus. Isso é melhor. O que acontece? Na hora da luta eles veem o seu problema maior. É o castigo. Não tem revelação. Porque eles não honraram a Deus. Na hora da prova vão ficar angustiado, preocupado, abatido, em depressão. Por quê? Deus não se revela a coração que não se limpa em temor e temor. Por isso que diz: bem-aventurados que limpam o coração, Mateus 5,8, porque eles verão a Deus. E quando eu ver a Deus, eu saberei que eu sou perdoado, abençoado, que eu sou próspero, que eu sou saudável, que eu sou capaz. Aí nós vamos à igreja no comando. Uma igreja limpa, uma igreja forte, uma igreja que tem autoridade e domínio. O diabo quer tirar a nossa coroa. E como é que ele tira?
com medalhas. A medalha tira a coroa. Ele dá as medalhas assim e tira a coroa. A autoridade, visão. Olha aqui para você, ó. Preguiça, honra dos homens, pornografia. Aqui, ó. Ele dá uns presentinhos. Só que nós não queremos as coisas do diabo. Nós queremos ter compromisso com Deus. Porque aquele que tem compromisso com Deus vai ter uma fé com revelação e vai fazer proezas, irmãos. Em Daniel 11:32 diz que aqueles que conhecem a Deus realizarão prodígios. Deus está esperando que se levante uma geração que conhece a Deus e que ora em nome do Senhor, sem ter o rabo preso com o capeta. Vamos lá? Próximo versículo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do quê? O que as pessoas não têm hoje em dia, irmão? Refrigério. Sabe o que é refrigério? Quando Deus consegue limpar o nosso coração, o diabo para de atormentar. Cadê a depressão? Cadê o medo? Cadê a angústia? Cadê os pesadelos? Cadê a vergonha e o vexame? Junto com o pecado sai a legalidade e Satanás perde tudo. Ele falou, quando o pecado sair na sua vida, a paz entra, o refrigério entra. Olha quem quer entrar, o refrigério. Quem tem que sair, ser confessado, o pecado. Mas as pessoas não querem abrir mão do pecado. Por isso não tem o quê? O refrigério. Você vê as pessoas tristes, insatisfeitas, não é verdade, irmãos? Angustiadas, depressivas, dentro ou fora da igreja, não é? Por quê? Porque não tem revelação. E por que não tem revelação? Porque recusam abrir mão daquilo que é do diabo. Chamar pecado de pecado. Senhor, eu vou lutar contra isso. Eu vou ficar sem comer até meio-dia em jejum. Arranca isso da minha vida, me faz ter nojo, Senhor. Me faz largar isso, Senhor. Oh Deus, eu vou na igreja, ajuda o pastor a pôr óleo na minha cabeça, me ajuda, eu tenho que sair dessa situação, eu não posso, Senhor, o Senhor vai voltar a qualquer momento. Senhor, arranca de mim o pecado. Quando você luta contra o pecado, Deus começa a ter misericórdia de você. Em Provérbios 28:13 diz assim, que aquele que esconde o seu pecado, tudo que ele fizer vai dar errado. Mas aquele que confessa e diz, Senhor, me ajuda a largar isso, o Senhor tem misericórdia dele. Guerra, né, irmãos? Será que se você soubesse que eu ia pregar isso, você vinha hoje? Vamos continuar. Em 2 Coríntios 3, Mateus 12:34 diz assim, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas más. Queridos, no aspecto final das contas, preste bem atenção. Não se canse, preste atenção. No final das contas, o que você diz é que vai decidir a tua vida. Mas você não conseguirá dizer coisas boas se o seu coração não for liberto. Você já viu uma pessoa na carne dizer assim, em nome de Jesus, eu já paguei minhas contas? Não, ele fica angustiado, ai minha conta, sobe 2, vai 3, tal, e vou pro Serasa. O homem que não limpar o seu coração não conseguirá ter fé e falar com fé. Porque a fé não brota onde o coração não foi limpo. Você já viu uma pessoa, irmão, que não limpou o seu coração, ser maltratado, magoado, ser injustiçado e falar assim, Deus abençoa essa pessoa está perdoada, eu vou orar por você, eu vou orar na madrugada, eu vou jejuar por você. Ninguém faz isto. E só fazendo isso, pastor Wilson, é que vence o Satanás. Como é que você vence Satanás? Agindo com sabedoria. E quem é que vai agir com sabedoria? Quem tem o coração limpo. Quando Deus limpa o seu coração, você vai falar palavras que decidem. Você vai falar palavras o que, amados? Que vão mandar no diabo. Tua oração terá fogo. Olha o medo do inimigo nessa noite, amém, amados? Então, no final das contas, o que você diz é semente que constrói o seu futuro. Mas jamais diremos palavras proféticas se o nosso coração não se manter conectado para ver o invisível. Se o nosso coração não estiver limpo e percebendo a glória de Deus, as nossas palavras serão palavras de mágoa, de medo, de dúvida, de ansiedade, de crítica. É assim que serão nossas palavras. Porque não pode o homem em Adão produzir o fruto do Espírito.
Porque só pode falar coisas boas quem está em Deus. Porque a tua palavra tem a ver com o que você se vê. E se você não se vê limpo, como é que você vai falar palavras limpas? Você está entendendo? E o espírito imundo age onde há impureza. Por isso o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha o valor do sangue de Jesus. Não despreze o sangue de Jesus. Aí que está a diferença. À medida que Deus restaura o nosso coração, nós vamos percebendo com clareza os fatos. Mr. Claro, as coisas espirituais são vistas pelo coração. E quando o teu coração vê com clareza, as tuas palavras são outras. Um coração limpo por Deus, ele sabe que tem autoridade. Um coração limpo por Deus, ele sabe que a doença é sujeita a ele, a dívida é sujeita a ele, os demônios são sujeitos a ele, a maldição é sujeita a ele, as suas tentações e vícios são sujeitos a ele. Ele sabe que tem domínio, porque ele limpou o coração, o Espírito revela isso. Aí as palavras dele serão palavras de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4,5 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4,5. Desde a queda, Clave, nós não vemos os fatos como eles são, mas como está o nosso coração. A pessoa em Adão, ela vê: eu vou morrer, essa doença vai matar. Não é? Eu estou desempregado, não tenho terceiro grau, não vou conseguir emprego. Ai, a minha família não quer Jesus, vão tudo para o inferno. É assim que o homem está no cativeiro desde a queda. Ele não consegue pensar diferente, porque o mundo jaz no maligno. E quando o homem escapa da influência do imundo e se purifica, ela começa a ouvir a Deus e falar outras palavras. Palavras que decidem. Qual foi o tema que eu dei para essa noite? A igreja está no comando. Deus conta conosco, irmãos. Somos seus embaixadores. Estamos aqui para fazer as mesmas obras. Jesus passou 1/3 do seu ministério curando enfermos. 1/3 do seu ministério expulsando demônios. 1/3 do seu ministério ensinando os pecadores a se reconciliar com Deus. Essas são as obras, Daniel, que uma pessoa limpa fará. Ela colocará as doenças do povo sujeitas à sua oração. A falta de recursos do povo em sobra. A falta de paz do povo e depressão vai ter paz. Ela vai ter o domínio restaurado. Ela vai ser aquela igreja que vai o que, irmãos? Fazer a vontade de Deus. Nisso, Pai, glorificado, que demos muito fruto. Nessa noite o Senhor nos chama para entrar nessa dimensão rarefeita. Imagine, pastor Pedro, 1 bilhão de crentes. 1 bilhão de crentes. Agora aqui tem uma atmosfera rarefeita, ó. Tem 8 ou 9 aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui a dimensão da revelação, da frutificação? Aqui aquele montão de crente, religioso, mundano, missionário, tudo apanhando o diabo aqui, ó, Daniel. Aqui uma atmosfera, ó, rarefeita, bem pouquinhos assim, ó. Lembra que era 1,5 milhão no deserto, tinha Josué e Caleb, tá entendendo? A dimensão do crente puro, que tem revelação, é raro como ouro. Grande maioria é tudo carnal, mundano. Se o diabo não pega pela soberba, ele pega pela promiscuidade. Se não pega pela promiscuidade, ele pega pela mentira, pela verdade, pelo orgulho, pela avareza. Ele pega tudo com o rabo preso, capeta. Mas nós estamos livres, amém, irmãos? Vamos confessar o pecado, Deus vai ter misericórdia de nós. Isso faz toda a diferença. As suas palavras serão boas. As suas palavras serão de um coração limpo. Pode um coração sujo tirar palavras boas? Você já viu um crente desconcertado, você conversar com ele, Ricardo, fala: não, Jesus, cara, não vou conseguir, e ele fica firme? Não consegue, irmão. Já viu um crente desconcertado, Gisele, fala assim: não, em nome de Jesus, Deus está comigo, tudo posso que ele fortalece. Já viu um crente desconcertado com fé assim? Já viu? Não vi, nunca vai ver. Nunca você vai ver. Tudo borocochô. Não é verdade, irmãos? Tudo desanimado, tudo com medo, tudo com mágoa, tudo, eu vou desviar. Mas eu e você, de glória em glória, de fé em fé. Estou quase acabando, irmãos. Veja o que diz ali, Provérbios 24:5. O homem que tem sabedoria, ele é forte. A sabedoria te fará forte, ousado. Quem sabe quem é, para quem nasceu, quem está com ele. Se Deus tiver como revelar isso para nós,
Nós nos levantamos como filhos dos leões. A nossa oração vai assustar o diabo, ele vai fugir de nós, irmãos. As doenças vão dizer, por favor, não ore, porque eu vou ter que sair, porque vai sair. Quando você santifica a sua vida, irmãos, Deus começa a operar e o nome dele começa a ser glorificado. Aonde você vai é sinais, prodígios e milagres. Deus está esperando você se aprontar para o nome dele ser glorificado. Veja o que diz Provérbios 10, 23. Provérbios 10, 23. Estou finalizando. Não falei tudo que tinha que falar, mas foi só uma pincelada. Então o coração desde a queda está cego, frio, sujo, insensível, enganado e limitado. Vou repetir. O coração do homem, todo esse pecado carece da glória de Deus. Todo o coração, Osmar, diz o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então o homem nasce em Adão com o coração cego, frio, sujo, insensível, enganado e limitado. Agora só a graça que vai limpar esse coração e tornar ele forte, capaz, sábio e ungido. Aqui está, Deus está disposto, amém? Mas é uma sinergia, uma parceria. Tente, jovem que está aqui. Deus está disposto a fazer você um super vencedor. Deus está disposto a fazer você uma pessoa próspera, comer melhor dessa terra, ser sábio, ser por cabeça. Deus está disposto, mas Ele fará isso se você deixar, se você permitir, se você continuar. Porque a grande maioria não quer saber. Tem tempo para tudo. Para Deus eu não tenho tempo. Sou ocupado. Convida para ir para uma pizzaria maravilhosa, pastor João. Convida 10, vai 20. Mas convida na igreja, se convidar 5, for 1, você levanta a mão para o céu, porque ninguém quer. E se for, é só para buscar bênção. Fala de renúncia, santificação, não vou mais. Não me chama que eu não vou não. Quero saber. Aquela igreja lá não gosta. Agora aquela outra lá, que eu vou lá, o pastor é tão legalzinho, não fala nada de pecado. Ele deixa eu fazer o que eu quiser. Lá eu posso deitar e rolar. Lá o pastor diz que, é tão querido aquele pastor, mas o pastor Carlinhos não gosta, porque ele fica falando de pecado, não quero que fale em pecado. Tudo que está contra a igreja vai cair. Lembre-se que Faraó disse, você não vamos sair. E vai praga, vai peste, vai praga em cima de Faraó, não é? Quem governa esse mundo? A igreja. Tudo que se opõe a você, doença, vai cair. Não inimigo ficará de pé em você. Dívidas, vai cair. Irmão, fica firme diante de Deus. Porque assim como o Faraó não pôde aguentar, porque Deus foi jogando praga, foi jogando peste, foi jogando fogo, até que o Faraó falou, pode ir, teu Deus. Vai. Assim é os teus inimigos. Se você continuar se consagrando, se você continuar se entregando, esses demônios estão cegando a tua família, esses demônios de dívida, esses demônios que estão lutando na tua empresa, esses demônios que estão lutando na tua saúde, eles vão ser atormentados e vão sair. Mas eles estão lutando para você sair da presença de Deus. Porque se você não sair da presença de Deus, eles vão ter que sair da sua vida. E nesse período de tempo a tua fé está sendo provada. Porque você está na igreja, cadê a prosperidade? Cadê a saúde? Cadê a salvação da família? Cadê? Mas a semente está germinando. A tua fé está aumentando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deus conta com você. Ele te fará sábio. Ele te fará ungido se você deixar. Ele te fará forte. Ele te fará não só uma pessoa abençoada, mas uma pessoa que vai ajudar muita gente, curar muita gente, prosperar muita gente. Porque se você estiver bem, aonde você for, você é canal de Deus. Deus conta com você. Deus é um Deus desprezado, diz Isaías 53. Mas não por mim e por você. Faça uma aliança com o Senhor, diga eu quero ter compromisso com Deus. Pai, se tem algo na minha vida que te desagrada, me ajuda a ter nojo, me ajuda a arrancar, me ajuda a desprezar, me ajuda a ser uma pessoa que agrada ao Senhor, que tem um bom testemunho. Eu quero ter compromisso contigo. Aí você vai ter respostas que governam. A tua oração será ordem sobre as doenças. A tua oração será governo. Quem é que manda nessa terra? A igreja espiritual. Ela que governa. Faraó diz assim, eu que governo. Aí Moisés falou, quer ver? Olha as rãs, olha o sangue. Você que governa? Vamos ver quem governa. Irmão, quem tem visão é que governa. Se você tiver visão espiritual, quem vai governar as trevas é você que vai governar.
Até que o homem não tem visão, quem governa é as trevas, você entende? Mas quando você chega à fé, agora é você que governa. Está chegando o tempo, o governo está sobre os seus ombros. Reclame, se o governo está sobre os seus ombros,